Mercado de commodities com Maurício Bellinello. Vamos lá, Davi da Luz. Maurício Bellinello, boa tarde para você, tudo bem? Fala, Braga, boa tarde a toda a audiência do Tempo e Dinheiro. O mês de julho começa, aliás, a primeira semana oficial do mês de julho começa com feriado lá nos Estados Unidos. O mercado geralmente, quando tem esses feriados por lá, fica sem referência à deriva. Seria mais ou menos assim? É sim, lá inclusive tem duas categorias, né, do ponto de vista da Bolsa, dos feriados, Braga. Alguns são feriados de menor relevância, onde alguns negócios até acontecem, mas a Bolsa fecha mais cedo, e outros, como Martin Luther King, dia de George Washington, 4 de julho, que é a independência, que é hoje, a Bolsa realmente não abre. Então hoje a gente está literalmente sem grandes referências, ainda que alguns mercados de futuros tenham aberto, tipo o petróleo. Né? O petróleo está subindo hoje quase 2%, né, no mercado, mas assim, pouquíssimos negócios, não dá nem para usar. Normalmente a gente nem usa esses dados como referência mesmo de negócios, porque os volumes realmente são muito baixos, Braga. Bom, daqui a pouquinho, inclusive, a gente vai falar sobre essa questão dos preços do petróleo. O mercado opera normalmente, apesar do feriado por lá. O que pode se esperar de amanhã? Um ajuste muito acentuado? Essa queda que foi registrada na última sexta-feira pode reverter ou pode ter uma pressão maior? Olhando pelos dados que a gente tem como referência por enquanto, como não temos literalmente nenhuma alteração, e na verdade, se houvesse alguma potencial alteração, teria que ser climática, né? Algum evento climático novo aí que tivesse surgido, mas não veio. Então, isso de sexta para cá, né? Então, a priori, o que se espera é que, como na sexta-feira foi uma das maiores quedas da soja em muito tempo, né? Caiu quase 4%, chegou a trabalhar abaixo dos 4% de queda, né? Ah, eu honestamente acho que amanhã temos uma continuidade da queda, pelo menos um teste desse fundo, porque fechou quase na mínima, assim, foi muito, muito forte a queda. Então, de novo, isso é um chute, né? Quem sou eu para saber o que vai acontecer amanhã? Mas certamente a situação de sexta para cá não houve nenhuma alteração relevante em nada, né? Então eu honestamente acho que uma chance de reversão por enquanto não está se aproximando, não. Agora, o que pode se contar ou fazer resumo do que aconteceu na sexta-feira? Foi uma liquidação de fundos para não passarem esse feriado prolongado posicionado, porque o dinheiro sai de um lado, vai para o outro, vai operar em outras regiões do planeta. Teria sido isso, esse tombo, principalmente para o mercado de commodities agrícolas, a soja especificamente? Não. Na verdade, assim, os grandes fundos que operam commodities, né, eles estão comprando commodities, na verdade todas, tá, praticamente. Desde 2020, Braga, desde junho de 2020, mais ou menos, quando a gente teve a notícia, as primeiras notícias de que o Covid, por mais que seria uma coisa grave, poderia ser algo sem grandes problemas maiores naquele momento, o mundo inteiro começa a comprar commodities, compra tudo, na verdade, e as commodities, obviamente, foram juntos. E aí, quando as coisas explodiram de preço, né, a soja mais do que dobrou, o petróleo triplicou de tamanho, na verdade, mais do que isso, quadruplicou e muito mais, eles foram levados a esses preços que a gente viu por causa das questões que a gente discutiu ao longo de muito tempo, né? Quebra das cadeias, né? Falta de oferta, né? Muita gente consumindo muito rápido, a China acelerou rápido, os Estados Unidos acelerou rápido, ou seja, isso leva aos preços muito altos e esses caras estão comprando desde aquele tempo. E eles não vendiam, basicamente, eles estão carregando essas posições, rolando elas, literalmente aguardando uma mudança nas perspectivas que levaram os preços para esse patamar. E agora, para você ter uma ideia, Braga, deixa eu até pegar aqui para você uma commodity que é um grande referencial, inclusive, do ciclo econômico. Porque as commodities agrícolas, de forma geral, elas têm o que a gente chama de uma sazonalidade de oferta. O que isso significa isso? O preço delas oscila ao longo do ano, Braga, de acordo com a oferta do ativo. As energéticas é por demanda. Épocas que consomem muito as commodities energéticas, petróleo e gás natural, sobem muito e a hora que consomem menos, elas caem historicamente. Mas tem uma commodity que eu costumo... Petróleo é conhecido como o pai das commodities. E existe um outro que é chamado de mãe das commodities, que é o cobre. Né? O cobre é uma commodity metálica de grande relevância industrial e está aqui, ó.
né? Desde a época do Covid, eles foram de 2 dólares mais ou menos aqui para 5 dólares. E lá ficou desde abril do ano passado. E agora, só para vocês terem uma ideia, de mais ou menos, aqui foi março desse ano, o cobre já caiu 30% e vem caindo mais. Né? Por que eu estou falando do cobre? O que o cobre tem a ver com a soja? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver porque ele é um grande indicador da economia como um todo. Quando a economia industrial está acelerando muito fortemente, ou seja, a economia como um todo está bombando, o cobre é um dos ativos mais importantes dentro da indústria de qualquer setor do mundo, incluindo a indústria agrícola. Né? Quando a gente tem sinais de que a coisa vai mal, que as perspectivas de crescimento começam a serem erodidas, a serem destruídas, o cobre literalmente despenca, e é o que está acontecendo agora. Isso não acontece com grande frequência, está acontecendo agora. Então, Braga, isso aqui tudo, para mim, só advoga em face daquilo que a gente tem falado há muito tempo, de que o cenário e a perspectiva de uma recessão global só aceleram, e detalhe, desde o final da semana passada, já tem soltado por meios oficiais de que França, Alemanha e outros países terão racionamento de energia muito em breve na Europa, e isso deve causar problemas de grande porte no final do segundo semestre em muitos países, Braga. Ou seja, o cenário como um todo não é nada além de pessimista nesse momento. Bom, fora essa questão do conflito Rússia e Ucrânia, que é responsável por grande parte dessa situação toda de recessão global, nós temos aí o JP Morgan, inclusive o próprio Davi da Luz vai colocar. Não sei se os editores carregaram muito na tinta, na manchete, ou seja, fizeram um terrorismo, entre aspas, né? Mas falam no petróleo. Pode colocar na tela, Davi da Luz, aquela manchete do JP Morgan falando do petróleo a 380 dólares por barril. Tá aí. Isso é possível? 380 dólares? O mundo para, não? Por que não 370? Ou 400? Ou 379. Né? Tipo, eu fico só imaginando, de novo, claro que pode ir, tudo pode, né? No mundo infinito, como diz o outro, no universo infinito, tudo é possível, né? Mas se isso acontecer, Braga, isso é tão assim, destruidor da economia, que assim, muito antes de chegar no 380, a gente teria problemas gravíssimos, assim, gravíssimos. As pessoas não poderiam pagar energia, mesmo populações mais ricas. Eu não estou nem falando das mais pobres, eu estou falando das mais ricas. Elas não poderiam andar de carro. Então, assim, nesse momento, ô Braga, como eu vou falava assim, né? A hora que você tá todo lenhado, rapaz, não tem ninguém para te trazer um copo d'água. Só tem gente para jogar café em cima de você, entendeu? Então a impressão que eu tenho é exatamente essa. Assim, eu não vou nem dizer que eu discordo, porque tudo pode no final das contas, né? Mas o detalhe importante, só para explicar, o desbalanço entre oferta e demanda no petróleo, nesse momento eu vou te dar um número. O desbalanço é de 7.500 barris por dia. O mundo produz, entre petróleo e seus derivados, 102 milhões de barris por dia. Desculpa, Braga. Que é isso. E o desbalanço... Desculpa. Não, sem problema nenhum, sem problema. E hoje tem mais demanda do que oferta, da ordem de 7 mil barris. Ou seja, nós não temos um grande desbalanço. Não há por que o preço ir para esse patamar. Agora, é bom lembrar, petróleo, assim como soja, não é igual em todo lugar. O que eu quero dizer com isso? O tal do basis que a gente fala sempre lá, né? Que é o prêmio, por exemplo, ele vai variar de regiões para regiões. Portanto, no inverno agora, por exemplo, que... Eita, seco, hein? Seco e frio aí em Curitiba, não tem jeito, tem que tomar uma água mesmo. E pior que eu engasguei com ar, bicho, é a pior parte da história. Mas assim, no inverno anterior, que a gente teve no ano passado, localmente na Europa, Braga, o gás natural chegou a quadruplicar de preço para quem precisava no disponível, no spot. Então, cenários pontuais de grande explosão nos prêmios por causa de um excesso de demanda frente à oferta está totalmente dentro do radar, tá? Eu gosto de lembrar que a questão de 20 dias atrás, em uma semana, o preço do gás na Europa subiu 70%.
por causa de um desbalanço entre oferta e demanda. Então, esse exagero do JP Morgan agora pode até ser um exagero globalmente, porém, a realidade de que em algum lugar um preço possa disparar muito é presente e já aconteceu. Tá certo. Bom, uma coisa é falar sobre piso, que é o preço mínimo, outra coisa é falar sobre o teto. O teto geralmente, né, joga lá para cima, vai até $500 do barril, por dizer assim, né? São coisas distintas nessa situação como um todo, né? Agora, Maurício, só para poder finalizar contigo, a gente avançou bem no horário aqui. Sábado nós tivemos a última turma, né? Sim. Como é que foi? Como é que foi o entusiasmo do pessoal, o interesse? Porque vem uma outra turma, a oitava, em breve, né? Isso, tivemos a última aula da sétima turma, foi uma aula maravilhosa. Os alunos, para variar, saem muito empolgados mesmo, né? O nível das perguntas, engraçado, inclusive, que essa sétima turma conseguiu acelerar tanto nos conceitos que na aula do sábado, a gente ficou discutindo questões técnicas do mercado, do porquê fez isso, porquê fez aquilo, no sentido de entender, não de discutir, porque a questão técnica já tinha ficado um pouco para trás, e eu fiquei muito feliz, porque isso normalmente é o tipo da conversa que vem bem depois, quando a pessoa já compreendeu, e isso é muito bom. João e eu ficamos muito felizes, muito orgulhosos de ver essa situação tão positiva dos alunos em questão de 3 aulas. O nível do avanço é algo muito sensacional mesmo, mas é isso. Muito obrigado a todos da sétima turma que estiveram com a gente, e muito em breve a gente deve ter informações já sobre a oitava turma, que a Nádia já nos informou que já tem um monte de interessado, e é provável que a oitava turma já abra fechada, ou seja, a gente já consiga a lotação máxima de cara. Então você que quer participar da próxima turma do curso de Introdução às Opções Agrícolas, as estratégias de defesa, de hedge, né? Não perde tempo, manda uma mensagem para a Nádia nesse telefone que vai estar na tela agora aqui. Tem que ser uma mensagem por texto no WhatsApp, que a Nádia vai te colocar. Ela fala: Nádia, quero participar do curso do João e do Maurício. Muito em breve, Braga, a gente vai ter informações para o pessoal que quiser estar com a gente, muito em breve mesmo. Tá certo. A Nádia está lá esperando, né, sua mensagem de texto. Não é ligação, não é gravação, que ela não vai atender a sua ligação pelo WhatsApp. Está aí o 019 99510 5580, né, a próxima turma de introdução ao mercado de commodities futuros agrícolas com Maurício Bellinello. Maurício, vai tomar uma água agora, né? Aliviar um pouquinho a garganta. E amanhã a gente volta, né, com muitas informações. Certamente vai ser um dia marcante nesse mês de julho, início do segundo semestre, praticamente, né, pontuado ali no mercado internacional. Um abraço para você, até amanhã. Exato. Eu que agradeço, Braga. Uma ótima tarde a todos. Nos falamos amanhã.